O que a escuridão traz. Essa história é um tanto pesada, no entanto, posso garantir que é totalmente real. Até hoje, minha esposa Júlia me provoca por eu ter 25 anos e ainda ter medo do escuro. Eu, por outro lado, tento levar na esportiva, até porque, sei que é a forma dela de tentar me ajudar a superar o meu trauma. No entanto, ela não viveu a minha infância, a pior época da minha vida. Quando tinha 11 anos, fui sequestrado e mantido em um armário fechado por 3 dias. Não consigo descrever o terror que senti por ter ficado em um mundo escuro como breu, sentado em meu próprio lixo, ouvindo barulhos assustadores do outro lado da porta. Sei que foram apenas 3 dias, no entanto, para mim era como se tivesse sido uma eternidade. Me sentia impotente, fraco, torcia desesperadamente para que alguém me encontrasse e me salvasse, e quando eu já tinha perdido todas as minhas esperanças, a polícia descobriu onde eu estava, e me libertou do meu cativeiro. Eles me levaram até a delegacia, e lá, eu encontrei meus pais. Foi o maior alívio que já senti em toda a minha vida. Alguns dias depois, a polícia descobriu quem era o responsável pelo meu sequestro. Tratava-se de um homem que já havia matado outras 3 pessoas. Com isso, tive a certeza de que se a polícia não me encontrasse naquele dia, eu com certeza teria o mesmo destino de suas outras vítimas. Atualmente ele é um homem velho, apodrecendo em uma penitenciaria a 3 estados de distância. Tentei seguir minha vida o mais normal possível. Comecei a fazer terapia para superar os meus traumas, algo que pareceu funcionar por um tempo, embora eu nunca tenha deixado de sentir medo do escuro. Porém, tudo começou a mudar há 2 meses. Era uma sexta-feira à noite, estava tendo uma tempestade muito forte, haviam muitos raios e trovões, as luzes começaram a piscar, e toda vez que elas piscavam, meu coração quase saltava do peito, era como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Júlia, por outro lado, se mantinha calma. Logo, ela se levantou e pegou velas e fósforos. Queria garantir caso a luz realmente caísse, e aí, quase que cronometrado com a sua volta, a luz realmente se apagou de vez. Na hora eu comecei a suar. Júlia rapidamente acendeu 3 velas, eram todas que ela havia trazido, haviam lanternas no porão. Então, mesmo contra minha vontade, me prontifiquei a buscá-las. No entanto, ela disse que iria, e me pediu para procurar mais velas na cozinha. Provavelmente ela sabia que eu estava com medo, e estava tentando fazer o máximo para me poupar. Concordei, e andei em direção à cozinha para procurar as velas. Enquanto isso, ela descia as escadas com apenas aquela pequena luz em suas mãos. Eu não queria que ela fosse, mas estava realmente muito assustado, me sentia um covarde. Passei alguns minutos procurando. Para mim, parecia que era uma eternidade. Encontrei apenas uma única vela. Júlia ainda não havia subido. De repente, senti uma pressão sobre os meus ombros. E logo em seguida, senti uma respiração quente em meu ouvido. Levei um grande susto, e então, pensei se tratar de Júlia, que havia subido e estava tentando me assustar. Foi aí que me virei levando a vela acesa comigo. No entanto, para o meu espanto, não existia nada ali, apenas uma imensa escuridão. Estava apavorado, e antes mesmo que tivesse qualquer reação, sinto novamente aquela respiração em meu ouvido. Gritei e dei um salto para frente. Imaginava se aquilo estava sendo real, ou estava alucinando de tanto medo. Olhava fixamente para todos os lados, tentava enxergar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. De repente, um assovio quebra o silêncio daquele lugar. Aquilo me arrepiou, não apenas pela falta de explicação do que estava acontecendo, mas sim, porque eu conhecia aquele som. Era exatamente o mesmo assovio que eu escutava do outro lado da porta do armário enquanto estava sequestrado. Aquele som me aterrorizava. Fiquei paralisado por um breve momento. Tentei me convencer de que aquilo não era real, e, enquanto tentava me acalmar, senti uma mão em meu ombro. Nesse momento, tomei o maior susto de todos, dei um grande salto para o lado, deixei a vela cair no chão, apagando minha única fonte de luz. Em seguida, ouvi uma voz chamando meu nome, me virei rapidamente e vi que havia um feixe de luz. Outra vez, ouvi uma voz chamando meu nome, porém, agora conseguia ver uma figura em pé no meio daquela escuridão. Ela se aproximou de mim e tocou o meu ombro de forma suave. O meu medo nessa hora quase desapareceu por completo. Reconhecia aquele toque, era Júlia, a minha esposa. Me senti aliviado. Logo que ela se aproximou, peguei em seu braço. Ela estranhou o fato de eu estar gelado, e então, perguntou se tinha acontecido algo, e se eu estava bem. Antes de lhe responder, perguntei se era ela que estava assoviando há pouco tempo. Ela então, afirmou que não tinha assoviado em momento algum, que tudo estava em silêncio o tempo todo. Estranhei o fato. Mas com isso, me convenci que tudo tinha sido fruto da minha imaginação. Provavelmente, seria a minha mente me pregando peças devido ao meu medo. Porém, tempos depois comecei a duvidar se de fato aquilo não tinha sido real. Naquele dia, a luz não voltou, fomos dormir no completo breu. Eu não estava acostumado a dormir no escuro, sempre tive um abajur que iluminava parte do cômodo.
Por mais que estivesse cansado de um longo dia de trabalho, não conseguia dormir, e, em certo momento, sentia como se estivesse sendo observado. Aquilo me incomoda demais, não havia sequer um feixe de luz. Estava tudo muito tranquilo, até que um som quebrou o silêncio, novamente um assovio. Tentei ignorar, me obriguei a acreditar que aquilo não era real, que era tudo fruto da minha imaginação. O som continuou por mais algum tempo, e assim como começou do nada, ele também parou do nada. Não o ouvi mais aquela noite, até que finalmente peguei no sono. Na manhã seguinte, acordei certo de que tudo aquilo não tinha passado de um mal-entendido. Porém, enquanto eu escovava os dentes, Júlia entrou no banheiro, parecia cansada, e em seguida, me perguntou por que eu estava assoviando noite passada. Nesse momento eu gelei, ela também tinha ouvido, e foi aí que tive a certeza de que eu não estava ficando louco, aquilo realmente estava acontecendo. Contei a ela tudo o que tinha acontecido, e como eu esperava, ela achou que eu estivesse paranoico devido ao meu trauma. Em seguida, me recomendou que eu marcasse sessões extras com minha terapeuta. Vi em seus olhos que ela estava realmente preocupada, por isso, decidi encerrar o assunto. Porém, aquilo ficou na minha cabeça, e então, resolvi pesquisar sobre o homem que havia me sequestrado, e foi aí que tive uma surpresa. Descobri que ele havia falecido, porém, uma circunstância sinistra deixava esse fato ainda mais macabro, pois, ele havia falecido no exato dia em que eu tinha ouvido o seu assovio em minha cozinha. Aquilo não podia ser coincidência, acredito que seu espírito ainda esteja atrás de mim. Senti sua presença novamente nos dias que se passaram, e, embora tento me convencer de que ele não pode mais me fazer mal, os assovios e toques em meu ombro me dizem que ele não parou de tentar. Se gosta desse tipo de relato, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente a sua história aterrorizante.